Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. E você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, tá? Os assuntos que falaremos agora, farei uma breve análise do jogo ontem entre Flamengo 2 e Altos 1. Falarei também sobre as palavras utilizadas pelo jogador Pedro, né, palavras de desabafo, e a boa partida do menino Vitor Hugo, né, estreando no profissional, né, dando assistência para o gol do João Gomes. Então, nação rubro-negra, lembrar vocês também do nosso canal secundário, tá? O canal do Deco, então não deixe de assistir, tem muito conteúdo lá. A Jaque Jesus colocou ontem a zona mista lá com o Davi Luiz, enfim, tem informações lá. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like lá também nos vídeos, além do canal da própria Jaque Jesus, tá bom? Então, gente, antes de fazermos a nossa breve análise, vamos colocar aqui o desabafo do jogador Pedro sobre o futuro da carreira, né? Ele falando que fazendo o que é necessário, tá? Ele colocou lá nas suas redes sociais, lá no Twitter, e ele botou assim: da minha carreira cuido eu. Desde que cheguei aqui no Flamengo, procurei me entregar e me doar ao máximo. Todos os dias, em campo, no dia a dia, me cuidando fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso. Por escolhas de quem aqui estava, o que eu entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11, não jogando os principais jogos? Claro que não. Se tivesse, certamente penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual, e o Paulo escreveu antes de prosseguir. E sabe o que mais me alegro? Consegui vencer meus pensamentos negativos e aqui estou, forte, fazendo o que é necessário. O que será daqui para frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa, minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros, pela instituição e seus torcedores que me abraçaram desde o primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser. Tá? Essas foram as palavras do Pedro, né? Falando sobre o desgaste, enfim, com a questão da torcida aí, adversária fazendo campanha para que o jogador viesse para o Flamengo, junto com a imprensa bairrista, né? Pelo jeito conseguiram mexer com a cabeça do jogador Pedro. Volto a falar, acredito eu que no final do ano poderemos não ter o Gabigol. Se for possível, né, alguém conversar com o Pedro, dar uma ideia nele, né, que o ideal seria ele esperar a temporada acabar para reavaliar realmente o que é melhor para a carreira dele. Lógico, lembrando a ele que o Flamengo não pagou barato. Ele assinou um contrato de 5 anos. Sabia que tinha um Gabigol aí à frente. Entendeu? Então tem um ótimo contrato. Então muitas coisas o Pedro sabia antes de fechar com o Flamengo, né? Também o Flamengo não o doará, né, de graça para nenhum clube, né? Nem fará nenhum tipo de desconto, né, para times brasileiros, para que possa reforçar algum grande rival, como era o caso do Palmeiras, que queria o jogador de qualquer maneira. Então, acredito eu que o empresário do jogador até esteja procurando algumas propostas do mundo europeu, né? E aí, com isso, caberia ao Flamengo aceitar ou não, tá? Então, essa questão do Pedro, todo mundo já está de saco cheio. Os jogadores têm que estar ligados também que time forte tem elenco forte e ninguém tem cadeira cativa. Muitos vão falar: não, mas o Gabigol... Cara, aí cabe um treinador que vier, né, mudar essa história. A grande questão é que muitas das vezes realmente o Gabriel não está bem na partida e o Pedro acaba tendo pouca minutagem. Isso irrita bastante o atacante, né, Pedro do Flamengo, tá? Então vamos aguardar. Tenho certeza que caso o Pedro saia, será por um valor alto. Aí a grande questão é aquilo que a gente fala para vocês,
quem seria a peça de reposição, né, gente? É essa que é a grande questão, é isso que nos preocupa, né? Não saber quem seria essa peça de reposição, né? Mas vamos lá, um outro assunto aqui que gostaríamos de debater para vocês, né, sobre o jogador, o menino Vitor Hugo, né? Entrou bem, né? Dos meninos que jogou, foi o que melhor se saiu, se destacou em apenas 20 minutos em campo, né? O jovem entrou na segunda etapa, substituindo o atacante Marinho, e aproveitou bem a chance para demonstrar um bom futebol, tá? Vitor Hugo, que é uma promessa onde os dirigentes do Flamengo depositam muitas esperanças, foi um deles que teve uma boa oportunidade. O jovem entrou no segundo tempo, substituindo o Marinho, né, e aproveitou bem a oportunidade com bom futebol. Né? Segundo o SofaScore, fez o levantamento dos números do jogador na partida e mesmo atuando 20 minutinhos, Vitor Hugo conseguiu mostrar muita vontade, alinhada com lucidez. Em nenhum momento sentiu a estreia no profissional e acabou participando com uma assistência do gol do João Gomes, tá? Em 20 minutos jogados, uma assistência, 2 passes decisivos, uma grande chance criada, 10 dos 11 passes certos, né? 2 desarmes, 2 interceptações, 3/4 de duelos ganhos, 75%, nota do SofaScores 7.6, tá? Então, essa aí é a atuação do jogador Vitor Hugo, que acho que poderá ser muito importante no decorrer do ano do Flamengo, tá bom? Sobre a questão do jogo entre Flamengo e Botafogo, martelo batido, e o jogo será em Brasília no dia 8, né, semana que vem, 8 de maio, Dia das Mães, às 11 horas da manhã. O Botafogo não quis aceitar a mudança do mando de campo, ou seja, esse primeiro jogo viria para o Engenhão, né, e o segundo jogo seria no Maracanã, mas o Botafogo não aceitou, tá bom, nação? Então essas são as informações. Galera de Brasília deve estar feliz da vida, né? E agora, para a gente conversar aqui sobre o jogo ontem, né, do Flamengo com o Altos, né? E ontem houve a mudança de sistema de jogo, né, gente? Infelizmente eu não consegui fazer pergunta, eram poucas perguntas, eu faria logo depois, tentaria fazer logo depois a do Rafa, mas não deu tempo, né? Tinha um tempo pré-estabelecido. E a pergunta seria sobre o sistema de jogo, né? Com a entrada do Ayrton Lucas, né, e a manutenção do Rodinei, o Flamengo jogou basicamente com 2 alas, né? São dos jogadores que têm o apoio ao ataque forte, porém defensivamente deixam muito a desejar. E foi nítida a mudança de sistema de jogo, né, do Flamengo ontem, devido à entrada do Ayrton Lucas, a manutenção do Rodinei, do Flamengo ter jogado num 4-2-3-1 no primeiro tempo, né? Então o Flamengo jogou com o Santos, o lateral direito /ala Rodinei, a linha dos 2 zagueiros, né, com o Davi Luiz, o Léo Pereira, e o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, que fez a sua estreia, né? No meio campo, né, um 4-2-3-1 com os 2 meninos, o Igor Jesus e o Daniel Cabral, né, que foram substituídos no início do segundo tempo, né, na volta do segundo tempo, mais à frente, do lado direito, o Marinho, do lado esquerdo, o Bruno Henrique, e centralizado o jogador Diego, tá? E na frente, o Pedro. O Flamengo não teve tanta intensidade, né? Jogadores muito fora de posicionamento. O que eu quero dizer com isso? Os jogadores muito longe um dos outros, né? E com isso dificultando bastante, né? Um futebol bem coletivo, né? O Flamengo não apresentou isso, tá? Uma única chance que eu lembro de perigo foi o lançamento lá de trás do Diego Ribas, buscando em ligação direta o Bruno Henrique,
né? Mas infelizmente o Bruno não conseguiu finalizar com êxito, né? Para mim, o único lance de perigo no primeiro tempo, e no segundo tempo o Flamengo faz 2 modificações, entra o João Gomes, também entra o Lázaro, né? E com isso o Flamengo muda o sistema de jogo, muda para um 4-2-2-2, né? Muitas das vezes poderia ser entendido como um 4-2-4, né? E aí do meio para frente o João Gomes jogou ao lado, né, do Diego Ribas, que foi recuado, mas à frente de um lado o Marinho, do lado direito, né? E do lado esquerdo o Lázaro, e por dentro, essa foi a grande modificação, o Bruno Henrique fazendo companhia ao Pedro no ataque. E aí, gente, com essa aproximação, né, do Bruno Henrique com o Pedro, houve um crescimento do Pedro, né, na segunda etapa, né, conforme a gente havia dito. O Pedro no primeiro tempo ficou meio perdido entre os zagueiros, né, apenas sendo o único atacante, mas no segundo tempo o Paulo Souza tentando igualar numericamente, né, o embate lá com os zagueiros do Altos, né? Mas com essa modificação o Flamengo se equilibrou melhor, né? Apesar de ter tomado um gol muito bobo, né? A bola mal tirada dentro da grande área, muitos dizem que o Santos poderia ter saído, e depois um golaço do atacante Manuel, né? Fazendo 1-0, e posteriormente o Flamengo virando o placar, né, para 2-1, com os gols do Pedro, né, o gol de empate, né, do Pedro, e o gol da virada, o gol do João Gomes, depois de um lance persistente do jogador Vitor Hugo, né? O Davi Luiz bateu a falta, a bola bateu numa trave, depois bateu na outra, e a bola aí, o Vitor Hugo conseguindo, né, escorar para o João Gomes para colocar o gol dentro da gente, né? Deco, acho que o Pedro, que é o centroavante de área, precisa de alguém ao lado, né? Jogar única e exclusivamente, né, sem companhia ali, complica. E quando há essa companhia, essa aproximação de atacantes, meio-campistas do Flamengo ao centroavante, o Flamengo geralmente tem êxito, tá? Então o Flamengo melhorou no segundo tempo, né? Mas foi muito aquém do que nós esperamos, né? Volto a falar para vocês, Flamengo com pouca intensidade, né? O treinador falando na coletiva que um dos motivos poderia ser a questão do gramado alto, né? Que deixaram o gramado alto, fofo, e com isso o Flamengo realmente não apresentou um belíssimo futebol, né? Ontem no Albertão, em Teresina, né? Então, o que precisamos melhorar? Acho que é tudo. O Flamengo, o Paulo parece que está um pouco perdido, né? É o que a gente falou na live, né? Jogadores que foram liberados devido a desgaste ou sentindo algum tipo de lesão, eles irem para Sapucaí sendo convidados, acho totalmente errado. Eles deveriam ter estado aqui no Albertão, né? Chegando com a delegação, cumprimentando todos os torcedores, mas não fazem isso, né? Tentam afastar o torcedor o mais que puder, né? Mas depende de cada jogador também, né? Por exemplo, o Paulo Souza ontem indo até a torcida, hoje o Davi Luiz, né, recebendo carinho da nação rubro-negra, depois que o jogo acabou. Cara, é uma coisa assim surreal o que a gente vem presenciando, tá bom? É isso, então, nação, muito obrigado a cada um de vocês, gratidão máxima, né? Apesar do Paulo Souza ter trocado 2 vezes o sistema de jogo, a intensidade permanece baixa, né? E assim, sinceramente, não iremos a lugar algum, né? Muito triste, né? A gente vê um time sem intensidade, já falaram em cansaço. Cara, vou falar, né? Cansaço, beleza. Mas cadê a diretoria também para trazer peças para poder, né, fazer as trocas necessárias, né, fazer um rodízio se caso seja necessário por causa da questão física, né? Cadê a diretoria para fazer esse tipo de contratação? Ainda com essa historinha do Pedro, imagina a gente ter que precisar de contratar mais um centroavante de área, tá bom?
Então, diretoria acorda. Em julho / agosto temos que nos reforçar e nos reforçar bem. Volto a falar, senão dificilmente conquistaremos algo. Falou, gente? Então até daqui a pouquinho com novas informações. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.